agora eu vou entrar ao vivo aqui com ela, que é a Ioná Souza, mãe do Anthony, que vai falar com a gente ao vivo pelo celular aqui, vai conversar comigo sobre essa eliminação de Anthony e Ana Paula. Oi, Ioná, tudo bom? Luigi falando aqui do Link Podcast, tudo bom? Tudo bem, que prazer enorme esse novo encontro nosso, né? Estávamos na Kauai, agora estamos aqui. Obrigada pelo convite, meu amor. Eu que agradeço. E aí, como é que você tá? Como é que foi essa rotina aí pra você tá acompanhando o Anthony e a Ana Paula? O que você achou da eliminação? Conta pra gente aqui. Olha, esse foi mais de um mês, né? Muito difícil. Eu tive que mudar a minha rotina para estar acompanhando eles aqui, né? Na torcida, organizando também os compromissos dele aqui. E, né, teve aí essa eliminação, porque ele foi com seus aliados, né? Eram pessoas bem fortes, todos eles protagonistas, né? Foi uma votação muito acirrada, tanto que ele não saiu com rejeição, ele não saiu cancelado, fizemos mutirões, os ADMs dele trabalhavam muito bem aqui, mas alguém tinha que sair no momento e eles saíram, né? Temos que perceber isso, que é o público que vota, e perderam. Simplesmente eu acho que o programa perdeu, né? Uma grande entretenimento, porque a Ana Paula é aquela coisa da alegria também, a gente via muito das provas, a gente gostava de assistir eles lá dentro. Vamos ver como é que vai ficar agora esse jogo sem eles lá, né? Sim, e Ana, deixa eu te perguntar, o que você acha que fez? Porque a Ana Paula, ela tem um perfil que o público de reality gosta, uma pessoa mais explosiva, espontânea. O Anthony teve nos últimos dias uma versão mais debochada, né, com relação à brincadeira do Radamés e tudo mais. O que você acha que levou à eliminação dos dois? Olha, eu acho que começou com aquela DR falsa, que eles se sentiram rejeitados pelo público por serem o que eles são, verdadeiros, né? Ali, depois daquela DR falsa, eles começaram muito a ficar tristes. E, assim, essa questão da eliminação dele, eu vou dizer que faltou um pouco também de maldade deles. Eles foram muito genuínos em relação a amizades. Eu vou dizer mesmo a verdade. Ela tem um perfil de reality, mas ela tem esse ponto fraco de ser coração, de ser amiga, de ser verdadeira. E faltou um pouco dessa malícia dentro do jogo deles. E acolher muita amizade, venha pra cá, e por um período eles se apagaram, né, em relação a isso, e deixou o jogo na mão de outras pessoas que passaram por cima deles em relação a protagonismo, né, e foi essa a minha versão daqui de fora, por sentir que muitas vezes eles foram naquela onda, né, de dizer assim, vou junto com um colega, e você sabe muito bem que em reality não tem amizade, me desculpa, mas eu vou dizer a verdade, não tem amizade, tem que ser só um que ganha, cada um por si. Eles fizeram um papel bonito porque eles são assim, né, eles são essas coisas verdadeiras, de amor, de carinho, de acolhimento, mas faltou malícia do casal em relação a isso, porque a Ana Paula, ela foi pro embate, ela foi pra cima, ela tem realmente um perfil de reality, ela não tem medo de falar, ela se joga, ela se emociona, se chora, grita. É isso que o povo aqui fora gosta de um participante, mas lá dentro do jogo eles não souberam combinar com os seus próprios aliados, porque a gente via que na DR era cada um por si. Como assim? Você é meu aliado e não vota para me proteger? Uhum. Você é meu aliado, mas não combina voto comigo? Você me deixa na mão? Que aliado é esse? Então não era o aliado, era o colega de reality. Você vê que do lado de lá, a Carol tem estratégia, cara. Ela tá com os aliados dela, mas se for possível ela comer os aliados dela ali, ela come. Ela não é uma entendeu? E isso que faltou. Já que era o grupo do bem contra o grupo do mal, o grupo do bem não se juntou para o bem, certo? Eles mesmos derrubaram a ele mesmo, porque eles se colocaram no DR, não fazeram estratégia para se salvar. E foi isso que aconteceu, foi eliminado de um, e o grupo do mal ficou o grupão, por quê? Porque era um grupo que tinha muito mais estratégia de jogo, e vamos ver como é que fica, só duas pessoas do lado de cá,
que na última votação cada um votou em quem queria. Gente, eu vou votar somente no Ranço, eu tenho que votar no jogo. Por que não vota no Planta? Por que não vota no Cadu? Por que não vota em outras pessoas que não estão sendo protagonistas? Vai votar sempre nas pessoas por coração e não votou por jogo. É isso que faltou nesses aliados do bem do lado de cá. E agora só tem 2, eu quero ver como é que eles vão fazer para se passar de uma próxima DR e não ir os 2 juntos, porque um dos 2, se forem juntos, vai ter que um dos 2 saírem, porque a torcida aqui vai ficar dividida, como estava no Space, dividida, né? E ficando só uma pessoa do lado de lá com 2 de cá, provavelmente um vai sair. E é o que vai acontecer daqui para o final. Vai ser quase impossível ficar um desses aliados do bem até a final. Entendi. E, Ana, você acha que o fato do Anthony e da Ana Paula, eles não estarem aliados, por exemplo, da Carol, estarem aliados do Domini, que muita gente condena as atitudes que o Domini teve lá dentro com relação a Carol, com relação ao Cadu, você acha que isso pode ter prejudicado a trajetória deles no Power? Não, aqui fora isso não foi prejudicial, porque, inclusive, até vocês falaram muito de sororidade, dele não ter acolhido a Carol, mas aqui fora tinha uma torcida anti-Carol. Tem gente que achou isso bom, né? Independente do jogo, teve gente que achou isso bom, não terem acolhido a ela, tá entendendo? Mas, até voltei um pouquinho a pergunta que eu sumi, mais ou menos, sobre eles, os aliados dele, né, que você falou, né? Se eles não se ajudaram, né? Pensando por um lado, eu vou ser bem verdadeira, sabe? Porque eu não tenho mais nada a perder. Por favor, é isso que a gente quer. Eu vou jogar a verdade. Naquela hora que o Domini falou assim, de uma DR, a qual o Anthony saiu, não sei se vocês se recordam, ele falou assim, já escolheram o campeão! O que é que ele quis dizer ali? Ele, como um bom jogador de reality, que ele é, né? Que ele não é nada besta, ele tá jogando e tá certo, ele disse para todo mundo assim, larguem o Anthony de mão, porque vocês estão dando para ele o protagonismo demais. E aí o que aconteceu? A casa ficou meio com a pulga atrás da orelha, começou a votar em outras pessoas, esqueceu o Anthony e Ana Paula. Ele conseguiu apagar o Anthony e Ana Paula. Teve uma briga que foi aquela briga do sofá da DR, a qual ele brigou com a Carol, você está entendendo? E ali ele virou o protagonista da hora, porque naquela DR ali, ele voltou porque tinha uma turma que anti-Carol, não foi anti aquele comportamento que ele teve, certo? Que todo mundo aqui fala que realmente ele agiu de forma, com palavras muito pejorativas para cima dela, simplesmente mandou a mulher dele, tipo, supostamente calar a boca, e aí ele ganhou o protagonismo. Mas naquela época que ele voltou, pela torcida que eu escutei aqui nas redes sociais e tudo, é porque as pessoas eram anti-Carol, não eram a favor da atitude dele, mas porque era anti-Carol, você tá entendendo? Tipo assim, eu não gosto da Carol, podem macetar ela de qualquer jeito que eu vou achar bom. Por isso que ele voltou naquela DR. Só que aí ele foi pedir desculpa, e mudou as atitudes, e aí a Anthony e Ana Paula foi se apagando naquela e dando protagonismo para o outro, que o contraponto dela é a Carol e o contraponto virou o Domi, e aí não teve mais o que fazer no jogo, e foi isso, foi como eu disse, ela não teve malícia, ela foi ela mesma e se apagou por causa disso. Então você acha que foi uma coisa assim, aquela estratégia do Domini de falar assim, acharam os campeões, dizendo sobre Ana Paula e Anthony, foi meio que uma estratégia pro povo não comprar essa ideia de que Ana Paula e Anthony seriam campeões do reality, trazer pra ele, meio que uma traição do próprio aliado, uma coisa assim, puxou o tapete, você achou isso? É uma estratégia dele de jogo, ele é assim, ele é do outro reality, ele é assim, é a estratégia dele, cai quem quer, né? A Carol também não tá fazendo a dela com os próprios aliados dela, com ela fala mal da Silvia, e depois quando o Vitor e a Silvia estão como casal pau, ela vai lá e exalta. Então é isso, cada um tem a sua estratégia de jogo. Eu estou falando que Anthony e Ana foram genuínos, certo? Foram sem maldade, eles foram, se jogaram, sabe? Tiveram o momento deles, não saíram cancelados, graças a Deus. Isso ninguém pode dizer que eles saíram cancelados. Nas provas eles se entregaram, claro que não ganharam, né? Mas eu digo em relação
a gente curtir eles nas provas, que vai faltar isso agora no programa, porque não vai ter mais nem memes, nem historinhas para contar sobre Ana Paula, né, nas provas. Mas é isso, né? Cada um ali está com a sua estratégia correta ou não, é estratégia, então faltou eles olhar muito mais para eles dois mesmos e perceber quem estava do lado deles, sabe? Foi só isso que faltou. Entendi. E você acha que agora o futuro deles, assim, você acha que reservas, ele encerrou o reality, eles querem participar mais, a gente sabe que tem a Fazenda aí. Eu sei que você gostaria também de ir pra Fazenda, você já falou isso comigo, mas você acha que eles também poderiam aceitar um convite da Fazenda por aí que pode vir? Porque assim, é um perfil explosivo, assim como o da Ana Paula, um debochado como o do Anthony, às vezes é um perfil que a Fazenda gosta, né? Você acha que ele toparia ou não? Assim, o meu coração de mãe já não aguenta mais. Já nessa torcida que, gente, olha, eu sofri, eu tô sem dormir, sabe? É aquela coisa. Mas se eles forem para outro reality, né, eles vão ter que me ouvir muito, eu vou puxar muito a orelha deles dois, né? Nessa questão que eu lhe falei do ponto fraco, eu acho que todo mundo tem um ponto fraco de ser muito coração em reality, né? Muito genuíno, muita amizade, e isso mexeu muito comigo em relação a isso. Mas eles não estão cancelados, eles são isso mesmo, eles são amor, eles são entrega. A Ana Paula é desse jeito, ela é exclusiva, mas ao mesmo tempo ela é cuidadora, ela é carinhosa, é por isso que eu a aceitei como minha nora, apesar de nossas brigas no reality. Eu reconheço que a Ana Paula é isso, e todos que saíram falaram bem dela. É isso que eu ia falar, né? A relação de vocês já tá boa, né? Porque no Ilhados vocês eram a treta em pessoa, né? E agora vocês estão bem? Como é que estão? Não, lá no Ilhado a gente não tinha convivência antes, mas depois eu a entendi, inclusive quando eu fui em São Paulo e a vi como esposa, que ela é uma esposa maravilhosa, e eu acho que mãe é sempre assim, quem coloca doce na boca de seu filho também coloca na dela, né? E eu aprendi a admirar a Ana Paula como a mulher, como a esposa, certo? Tem um temperamento dela, mas isso, eu posso dizer que ela passou no meu grifo da sogra, né? De ser uma mulher assim, coração. E ele gosta dela desse jeito que ela é e tá tudo bem. É como eu disse, ela foi ela ali mesmo, né? Ela foi muito genuína, ela foi muito amiga. As pessoas que saíram, eu acho que todos os participantes que saíram aliados dela falaram que a Ana Paula é aquilo, ela é acolhedora, ela não ia se jogar num jogo para fazer coisas que aqui fora não tinha nada conivente com aquilo que era de dentro dela, que eu digo, da formação dos princípios, porque se você for para um jogo desse e querer jogar da forma que algumas pessoas estão jogando ali dentro, aqui fora, pode no futuro ser ruim. Se uma pessoa que não passou credibilidade, se uma pessoa que é capaz de tudo para passar por cima dos outros, e aí vai. Eles, para mim, foram bem, mas poderia ter muito mais futuro lá dentro se tivesse jogado mais com a razão do que com o coração, no sentido dele ver que o aliado dele era uma pessoa que estava competindo com ele, não era para ele abraçar e acolher como eles fizeram muitas vezes.